Alegria, essa é a palavra que define este programa de hoje. Eu estar com vocês aqui, nós estarmos com vocês aqui, essa é a palavra que define esse podcast. Que hoje estamos arrepiadas, real. Extremamente felizes, exatamente, radiantes. Que hoje dá esse pontapé nessa transformação de vidas que aconteceu na minha, na da Mônica, na da Dani, e que eu tenho certeza que vai acontecer na vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro podcast do Grupo Colcha. Um podcast que a gente está fazendo com toda a dedicação, carinho, empenho, para levar para vocês o maior número de informação, enfim, para levar para vocês amor. Eu acho que a palavra que a gente vai ouvir muito aqui ao longo dessa história desse podcast é amor e acolhimento. Meu nome é Paula Beltrão. Eu sou fotógrafa profissional, cofundadora do Grupo Colcha, junto com essas duas maravilhosas que vão estar comigo aqui presentes nessa nova logística de trabalho, a doutora Mônica Nardi e a Daniela Bittar. Cada uma vai se apresentar. Aqui eu vou falar um pouco de mim, mas cada uma vai ter oportunidade de falar. Eu sou fotógrafa profissional e estou nessa ambiência do Nascer há 10 anos. E junto dessa ambiência, a gente se encontrou nessa história aí, que é esse programa que a gente vai falar hoje. Esse programa vai ser justamente para a gente explicar para vocês como que foi a fundação do Grupo Colcha, como que o Grupo Colcha surgiu e qual que é o trabalho que a gente realiza, mas mais do que isso, esse podcast a gente quer trazer para vocês o acolhimento que a gente faz de forma presencial e online também, a gente vai trazer agora em forma de vídeo, em forma de áudio, porque a gente vai estar presente em todas as plataformas de áudio e a gente vai estar sempre divulgando através das minhas redes, através das redes sociais de todo mundo, e eu gostaria que vocês já voltassem, né, e já se conectassem a seguir o Grupo Colcha e seguir cada apresentador aqui individualmente, que é por lá que você vai saber as notícias que vão estar acontecendo, os convidados, enfim, a gente vai ter um programa inteiro para falar sobre isso. Que delícia estar com vocês, meninas. Ei, Mônica, ei, Dani. Paula, que beleza. Então, é muita alegria, né, trazer esse programa ao vivo aqui para vocês e poder compartilhar semanalmente tantas informações que a gente queria de verdade que tivesse aí um congresso, um seminário, alguma coisa para educar as pessoas, tanto profissionais da área da saúde quanto pessoas da nossa sociedade, quebrando tabus, porque o Colcha é isso, né? Eu sou médica, ginecologista, obstetra e também vivia já nesse meio do maternar, do nascer, e me deparei com a morte enquanto esperava a vida da minha filha, né? Então, sou mãe de anjo. Cecília partiu com 39 semanas e foi justamente ela que me conectou a essas mulheres especiais que aqui estão e fez nascer, e eu tenho muito orgulho disso, esse grupo formado justamente para acolher mães de anjo, acolher histórias de dor, transformá-las em amor, em memórias saudáveis, em luto saudável. Então, muito prazer estar com vocês. Muito obrigada por vocês estarem na minha vida. Ai, meu Deus. Eu sou Dani Bittar, sou psicóloga, sou especialista no ciclo gravídico puerperal, trabalho com mulheres e suas famílias há tanto tempo. E eu mesma vivi a minha primeira perda gestacional, né? A minha primeira gravidez foi uma perda gestacional com uma experiência muito difícil, que me levou a estudar mais. E quando conheci Mônica, né, dentro do meu processo já de vivenciar isso com outras mulheres, a gente mergulhou realmente na morte da Cecília, né? Eu até comentei com ela hoje que eu sinto saudade da Cecília, né? A gente nem chegou a conhecer a Cecília, mas como se ela estivesse aqui do nosso lado durante todo o tempo. Então, esse podcast vem para trazer para você a informação necessária. Nós precisamos dividir isso com o mundo, né? Então, é através dessas informações, desses acolhimentos que a gente vai trazer aqui, que a gente tem certeza que essa sementinha vai ser plantada e vai se tornar uma árvore com muitos frutos. Então, a partir de agora, a gente conta também com vocês para a gente disseminar essas boas sementes no mundo. Nós precisamos falar desse assunto. E nós precisamos falar com palavras benditas desse assunto. Então, é um prazer gigantesco estar aqui com as minhas companheiras, que nós nos demos as mãos lá atrás. E a gente vem caminhando há muitos anos já, 6 anos, gente. Sim.
nesse caminho. E agora a gente vai conseguir ter uma relevância gigantesca trazendo esse programa ao ar. Isso mesmo. E eu queria muito estar aqui falando com vocês, que esse projeto também ele só foi possível porque a gente teve um apoio. A gente sabe que para a gente estar aqui hoje, a gente vem trabalhando ao longo desses 6 anos aí de forma voluntária. O Grupo Colcha é um grupo de ações voluntárias de todas as profissionais que estão aqui presentes. A gente não cobra para nenhum tipo de acolhimento, muito pelo contrário, né? A gente nos dispõe o nosso tempo, a nossa alma, a nossa energia. Realmente há estudos e há uma disponibilidade para tantas famílias, não só para as famílias. Eu acho que esse podcast também ele vai ser muito presente para os acolhimentos de profissionais, para as pessoas também que trabalham, né, envolto desse tema da perda, eles aprenderem muito com a gente. Por isso que eu chamo a todas as pessoas a escutarem, a estarem aqui presentes, assistirem esse podcast, mas colocar esse podcast no ar, que nos exige um custo muito alto, só foi possível graças ao nosso parceiro, que nós tivemos a oportunidade de estar com eles em uma homenagem ao empenho, que é o Grupo Zelo. Eu vou ler um testemunhal que a gente escreveu juntos aqui em relação ao trabalho do Grupo Zelo, e é tão bom a gente ter uma empresa que caminha na mesma lógica, né, de trabalho, na mesma logística e no mesmo posicionamento que a gente acredita ser o que a gente busca para as famílias. Então, o Grupo Zelo acredita que acolher o luto perinatal de forma empática e dar luz e voz a essas mães é papel de toda a sociedade. Por isso, se juntou a nós na realização desse projeto tão significativo. A empresa foi criada com o propósito de oferecer amparo completo ao luto e realizar as despedidas de forma diferente, com muito carinho, respeito à trajetória de cada pessoa. Ao apoiar nosso podcast e abrir suas portas para outras iniciativas conosco, conseguimos ver na prática que eles estão conseguindo e seguindo esse propósito. Assim como nós do Colcha, a empresa entende que precisamos falar sobre o luto perinatal, reforçando a importância de reconhecermos essas mulheres como mães, pois só assim vamos conseguir ressignificar essas perdas e apoiar da melhor forma possível todas as famílias em luto. Por isso, para a gente, é muito relevante termos o Grupo Zelo, uma das principais empresas do segmento funerário do Brasil, como parceiro nessa empreitada que está só começando. Desde 2017, o Grupo Zelo atua na missão de acolher famílias com cuidado, atenção e profissionalismo, tornando a despedida o mais leve possível. Nascido em Minas Gerais, hoje já presente em 14 estados brasileiros e Distrito Federal, somando mais de 4 milhões de vidas cobertas, entre titulares e dependentes dos seus planos. Nosso trabalho no Colcha se conecta com a missão do Zelo, que é de oferecer um tratamento empático e humanizado para famílias no momento mais difícil, que é a despedida de um ente querido. Desde o atendimento de cada colaborador do Grupo Zelo, até a estrutura das salas de velórios, cemitérios, ao lanche servido, tudo é pensado para garantir o acolhimento total ao cliente e seus familiares. E para quem quiser saber mais sobre a empresa, basta segui-los também nas redes sociais ou acessar o QR Code que vai aparecer na tela, e ao longo do programa nós mostraremos esse QR Code também. É importante a gente ter um parceiro que nos apoie não só na logística de colocar esse programa no ar, mas principalmente que siga a lógica, né, e o propósito da gente fazer por essas mães também e entender que a perda gestacional não é só a partida de um filho, que os processos são importantes, né, Dani? A gente fala que o processo do velório é um processo importante também de ser vivido, né? Completamente. A forma como tudo acontece, aquele momento em loco, desde a notícia da morte do bebê até o pós, né, é decisivo. A forma como essa mulher vai escutar a notícia, a forma como ela vai viver o processo do parto, a forma como ela vai viver os primeiros momentos desse pós-parto, vai ser completamente decisivo na forma como ela vai vivenciar o luto. Inclusive, se a gente for parar para analisar como aquele primeiro momento acontece entre o homem e a mulher, porque os homens e mulheres têm diferentes formas de expressarem seus lutos. E aquele momento em que a mulher está ali, recebendo a notícia, entrando no trabalho de parto, e o homem está ali na burocracia das questões protocolares ali, né,
velório, enterro, certidões, isso já afasta o casal. Então, o Grupo Zelo vai trabalhar tudo isso para que o casal permaneça junto. O primeiro momento que vai, com certeza, definir como os dois viverão depois. Ah, mas como que isso acontece? Por que é tão decisivo a forma, o processo in loco para depois? Porque aquilo ali vai ficar na cabeça deles. É o único momento que eles vão ter com o bebê, né? E esse único momento, ele vai se tornar memória, lembrança. E é disso que eles vão viver por muito tempo. Exatamente. Mônica teve uma vivência em relação até, coincidentemente, olha como é que as histórias se conectam, eu falo que não é uma coincidência, né? É uma energia. O CEO do Grupo Zelo hoje foi uma das pessoas que esteve do seu lado também no momento da partida da Cecília, né? Que você gostaria de participar do velório dela, né? Foi ele quem me acolheu, né? Foi exatamente o Grupo Zelo que preparou o corpo da Cecília, que fez o velório, toda a despedida. A Cecília foi cremada, né? Então ele com muito carinho, vou chorar. Pode chorar, nós vamos chorar juntos. Ele é um amigo pessoal da minha irmã. E ele com muito carinho foi na minha casa levar as Cecílias com um buquê de flor, levar as cinzas da Cecília com um buquê de flor. E foi muito carinhoso, assim, foi muito especial a presença do Grupo Zelo na minha vida também. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa entender que os processos fazem parte. E a Mônica já puxou o gancho aí dessa história linda. Esse primeiro programa é justamente para a gente falar como que foi a fundação do Grupo Colcha, o que o Grupo Colcha faz, né? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo hoje nos acompanharam através das redes sociais e sabem que o trabalho que a gente faz, mas a gente quer falar exatamente isso, como que surgiu o Grupo Colcha, né? Como que é essa história toda que hoje a gente está tendo a honra aqui de estar com vocês e alcançar o maior número de pessoas possíveis, mas como que surgiu, como que é o trabalho do Grupo Colcha. E o Grupo Colcha não distante de tudo isso, é esse nome que a Mônica citou, e se vocês não conhecem, esse nome é Cecília. Cecília é a filha da doutora Mônica Nardi, e a gente vai contar um pouquinho da história dela. Cecília é essa boneca aí, ó, que está aparecendo na tela para vocês. Agora que eu vi que a toquinha dela é escrito Cecília. Essa é a única foto, né? Essa foi a foto que bagunçou, né, o cenário de Belo Horizonte há 6 anos atrás. Então, eu já vivia nesse cenário, já era ginecologista obstetra e vivi uma perda gestacional com 39 semanas na maternidade em que eu trabalhava e vivi um acolhimento, eu entendo que era o que foi possível para a época, porque de lá para cá eu acredito que muita coisa aconteceu, a gente já conseguiu mudar muito de melhorias mesmo nesse cenário de acolhimento, mas eu recebi a notícia dentro de uma sala de ultrassom, rapidamente fui levada para o bloco cirúrgico para resolver o meu problema, e é um problema que não tem fim, né? É um problema que a perda de um filho é eterna, a dor da perda de um filho é para sempre. Então, viver aquela memória, viver o momento mesmo, né, de uma forma especial, com calma, com poder elaborar notícia, com poder viver o processo de despedida, com poder fazer registros, né? E essa foto que aí está, fui eu mesma quem tirei, e é a única lembrança que eu tenho da minha filha. Então, eu tenho certeza que tudo que o Colcha hoje promove de uma forma muito especial e revolucionária para quem vive esse momento de dor. Então, foi nessa experiência de mãe, né, enlutada, em que eu vivi depois e compartilhei o meu luto em redes sociais, de tudo que eu vivi, de como eu gostaria que pudesse ter sido diferente, a saudade que eu tinha da minha filha, de poder ter tido minutos a mais com ela, foi que, de uma forma muito especial, eu recebi um convite da Paula para um acolhimento, para um lanche numa praça, onde a gente falou exatamente desses sentimentos, dessa minha angústia, do que eu vivi na maternidade, dos acolhimentos que a Paula já fazia naquele momento, né, Paula? Ela já era fotógrafa de parto, já trabalhava nisso e se deparava muito nas maternidades com perdas, porque elas acontecem, né? A maternidade, graças a Deus, é um momento de muita alegria, mas as mulheres que vivem as perdas gestacionais também vão para a maternidade,
né? E são 20% das gestações que não evoluem. Se a gente pensar que como estão sendo tratadas essas mulheres, é justamente o que a gente viveu ali naquela conversa, porque me incomodou muito a forma como eu vivenciei, e isso incomodava também, trazia essa inquietude no coração da Paula, e foi como a gente começou a compartilhar, então, o que poderia ser feito de diferente, como poderiam ser acolhidas essas mulheres de uma forma especial. E essa lindeza que está aqui do meu lado foi quem caminhou comigo no meu luto. Então, foi quem me deu a mão para atravessar, para vivenciar. Eu vou ter jeito hoje. Enfim, foi a pessoa que transformou a minha consciência do luto, foi a pessoa que fez com que eu conseguisse elaborar toda a dor para poder construir, então, a força de dar as mãos a elas para a gente conseguir acolher outras mulheres e transformar, então, a minha dor. É lindo isso, né? E a gente vem aprendendo juntas, tá? Desde lá, eu confesso que eu já trabalhava, né, com o luto antes, mas eu virei especialista depois da Cecília, porque foi quando eu realmente mergulhei nisso profundamente. Claro que trabalhando com mulheres, isso a gente sempre esbarra nisso. Trabalhando com maternidade, a gente vai esbarrar nisso o tempo inteiro, porque de 65 bebês que nascem, um não sobrevive no período perinatal. São muitos bebês, são quase 3 milhões de bebês natimortos no mundo. Isso sem os abortamentos espontâneos. Então, são muitas famílias que vivem isso. E a gente tem muitas teorias, né? A gente vive, assim, quem estuda sobre o luto perinatal sabe que tem muitas possibilidades ali de trabalho. Mas, ao longo do tempo, dentro desse contato, tanto com a Mônica, tanto com tantas outras mulheres, a gente vem aprendendo a entender sobre esse tempo. A gente vem aprendendo que a mãe não vai soltar o filho, que o filho nasce na mãe antes de nascer para o mundo. E aí, abrindo espaço para que essas crianças não precisam ir. Porque uma coisa que a gente se depara o tempo inteiro, essa frase da Mônica foi o que me movimentou tanto, ela falou assim, eles querem que tudo isso acabe rápido, mas tudo isso não tem fim. E a gente, enquanto uma sociedade imediatista, a gente quer acabar com a dor, dissipar a dor, parar a dor. E aí a gente foi entendendo, e isso é a missão do Colcha hoje, tanto é que é nosso slogan, né, que existe dor, mas também existe um amor. E a gente foi compreendendo isso ao longo do tempo, que o filho vai permanecer. Então, como que a gente deixa o filho permanecer e continua vivendo? E a gente sabe também que esse imediatismo de resolver o problema é por uma incapacidade nossa, né? Por desinformação. Então, eu tenho muita certeza de que toda a vivência e o acolhimento que eu recebi na maternidade foi o melhor possível. Né? Naquele momento. Mas o melhor possível para aquelas pessoas que estavam ali do lado. Porque eu tenho certeza que elas também não estavam preparadas e não tinham a capacidade, que é exatamente isso que a gente está tentando levar para vocês, de poder fazer, sim, o melhor para aquela mãe. Não por uma incapacidade nossa, né, de acolher, de querer resolver, às vezes a gente quer, né, acabar com aquela situação porque a gente não dá conta de lidar com ela. A gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que fazer com aquela mãe, como falar, como, né, lidar com a situação, nem da parte técnica, eu estou falando dos profissionais de saúde que estão ali acolhendo aquela mãe, nem do ponto de vista emocional, a sociedade não sabe. Então, é o nosso papel aqui fazer exatamente isso. E cada profissional dentro daquela ambiência, ele tem um papel muito fundamental, né, Mônica? E a gente fala que pode ser muito transformador e pode também causar muitos danos, né? Cada profissional, cada pessoa envolvida dentro dessa ambiência. É isso que a gente traz também como informação do trabalho do Grupo Colcha, né? Uma das nossas, do objetivo do nosso trabalho é fazer isso. A gente fala muito sobre isso, né? A gente não precisa causar
traumas e causar buracos e lacunas maiores do que aquelas que já existem, né? Por si só, a perda de um filho, ela já é traumática demais, ela já é dolorida demais, né? A Dani fala um pouco sobre trauma, a diferença de trauma e dor, e aí eu vou pedir para você falar, Dani. Mas, assim, a perda de um filho já é dolorida demais. A gente não precisa causar mais traumas ou causar traumas em relação a isso, né? Então, é isso, a gente fazer um trabalho que a gente entenda. Olha só, a gente está falando a gente está gravando esse programa em novembro, esse programa está indo ao ar dia 7 de dezembro, que foi a data de estreia, e vai ser uma data muito marcante para todos nós. E esse mês de novembro, a Cecília estaria completando 6 anos. Então, a gente está falando de um trabalho que vem sendo realizado há 6 anos, e um trabalho muito de conscientização sobre os passos que podem ser seguidos, né? A gente está falando que há 6 anos atrás, quando ninguém pouco se falava sobre o tema, a Mônica viveu uma experiência muito dolorida, e os profissionais fizeram por ela, diferente do que talvez fizessem para uma mãe que já estavam acostumados por ela ser uma ginecologista obstetra da instituição. Ela teve a oportunidade, inclusive, de receber uma alta mais cedo para ir participar do velório da filha dela. Então, assim, a gente está falando de processos que foram vividos pela Mônica 6 anos atrás, e que esses processos, que por mais que eles tentaram que fosse de uma forma empática, causaram buraquinhos, que é esse que a gente está tentando trazer como informação, principalmente, e de acolhimento a tantas famílias, né, Dani? Eu falei dessa questão da dor, do trauma, porque é sobre isso, né, Dani, essa questão do acolhimento, né? Sim. A melhor assistência ao luto perinatal não vai tirar a dor dessas famílias, dessas mães. Então, a dor vai permanecer. A forma como a gente lida com isso, naquele momento em loco, é que vai fazer com que esse luto seja um luto mais saudável, né, entre aspas, ou um luto complicado. Porque o que acontece, que eu queria deixar bem claro aqui, em nome do coach, é que nós estamos aqui num manifesto, não necessariamente numa denúncia. No manifesto que eu falo é porque nós sabemos que tanto para os profissionais da área da saúde quanto para o público em geral, esse é um assunto delicado. Então, nós queremos acolher também os profissionais da área da saúde que sofrem com tudo isso e têm muita dificuldade em lidar com essas perdas. Mas para deixar claro que, a partir dessas informações, nós temos um conteúdo muito maravilhoso em mãos para trabalhar juntos. Porque o trauma, ele não advém do evento em si, porque a morte não é uma punição. Todos nós vamos morrer. Bebês, crianças também morrem. Então, nós temos que lidar com isso, apesar de não ser natural, é natural, né? Se é que vocês me entendem. Todos nós vamos morrer. Então, a forma, né, esse trauma advém não necessariamente do evento, porque ali a morte se configura. Sabemos que a morte existe, mas como isso é trabalhado desde o primeiro momento até quando essa mulher sai de licença maternidade, esse homem, como que ela é recebida, como que ela é tratada, como que ela é vista, o que ela escuta, principalmente o que ela escuta. Se ela viu esse filho, se ela não viu esse filho, o que ela viveu naquele momento, onde ela estava na hora que a notícia foi dada, com quem falou, como é que foi esse ultrassom, tudo isso vai reverberar nela. Aquele momento, assim, aquele filho que não foi visto, nem por ela, nem pela mãe, nem pelo pai, nem pela família. Essa mulher, ela não vai sentir menos porque ela não viu um filho, igual muita gente acha, né? Ah, não vê, não, porque você vai criar vínculo, né? Mas o vínculo já está ali há muito tempo. Então, isso tudo, quando ela volta para a vida, quando eles voltam para a vida sem uma boa elaboração inicial, é quando o trauma vem. Porque ela espera uma situação de acolhimento e confortável nos lugares que era assim antes, ou seja, na família, nos amigos próximos, no trabalho. E ela não recebe isso. Ela recebe silêncio. As pessoas evitam.
As pessoas não querem falar. E quando falam, trazem frases como se aquelas frases fossem aliviado, tipo, você é nova, vai ter outro filho, ou foi melhor assim, imagina se ele nascesse com problema. Não, deixa seu filho descansar, deixa ele ter paz. Frases completamente mal elaboradas, mal ditas, que vão reverberar nessa mulher durante muito tempo. Então, gente, todos nós temos um papel muito fundamental nisso. Quem passou por isso diretamente, quem passou por isso indiretamente, quem ainda não passou por isso, influencia ali, naquele momento, daquela dor. Então, o trauma vem desse lugar, não da morte, mas vem desse lugar inóspito, inapropriado, inadequado, que traz uma sensação de não pertencimento, de não reconhecimento e não valida nem a maternidade, nem a existência desse filho. Então, o coacha vai esclarecer, vai ampliar e vai trazer luz a tudo isso. E a gente está falando sobre traumas, né, sobre de impacto, né, de coisas que impactam a vida. E essa foto que a gente mostrou da Cecília, ela impactou a vida da Mônica e ela impactou uma sociedade de um modo geral, que hoje a gente fala muito claramente sobre isso. A gente tem essa oportunidade de ter aqui um podcast falando sobre isso, mas se a gente for pensar que há 6 anos atrás essa foto foi colocada numa rede social, não foi fácil para você, né, Mônica? Não foi fácil. Nem na parte de pessoal, assim, profissional, eu acredito também que não tenha sido fácil, porque você recebeu muitas críticas em relação a isso, né? Em relação a expor a sua dor, né? Hoje a gente está falando aqui, expondo a nível mundial, né, sobre dores. Mas se a gente está falando de um trabalho que está sendo feito há 6 anos atrás, mais enfaticamente, e há 6 anos atrás, falar sobre sua dor te trouxe outras dores também, né? Sim. E foi uma forma muito ingênua, eu acho, talvez. Mas foi a forma como eu consegui lidar. Porque eu já compartilhava muito a uma rede social ativa, eu falava da espera da Cecília diariamente, e a não chegada dela me exigiu como se eu tivesse que dar uma satisfação, né? Olha, ela não veio, uma nota de luto. E como toda mãe gosta de falar dos seus filhos, de compartilhar, a Cecília é minha filha. Eu só compartilhei, sabe? É essa aqui a minha filha. E foi isso, assim, foi traumático, porque pareceu mórbido, né? Mas seria mórbido se fosse a sua filha. As pessoas não reconhecem a maternidade. Aquela era a minha filha, de qual eu falei 9 meses ali na minha rede social. Então, eu não estava ali, né, como eu escutei na época, fazendo propaganda, publicidade, divulgação, marketing, sei lá o quê. Eu só queria falar da minha filha, né? Eu era uma mãe que estava despedindo dela. Então, eu acho que foi dolorido demais, mas eu acho que foi muito representativo, porque foi a partir daquela imagem que eu consegui falar e elaborar o meu luto, despedindo, inclusive, hoje aquela imagem é fundo de tela do meu celular até hoje, porque eu tenho os meus 3 filhos na minha tela, né, no meu celular. E a Cecília é presente na minha vida. E eu acho que é exatamente isso que a Dani fala, né? O não reconhecimento do nosso filho é o que traz tanta dor. E eu acho que hoje eu consigo falar e tenho tanto orgulho dessa história justamente porque eu fui a primeira a reconhecer a minha filha. E a gente fala, vou até pedir para o pessoal colocar a imagem de novo, a gente fala sobre essa foto que é tão significativa, Mônica, e a gente quando conta, e quando a gente fala com as pessoas, igual você falava através das suas redes sociais, a foto, ela impacta a gente, né? E talvez essa história do coacha só esteja sendo possível hoje a gente falar sobre a importância, inclusive, das fotos, de outro tipo de foto, né? Porque realmente, se você também tivesse tido a oportunidade, talvez essa não seria a foto de capa do seu celular, mas é a que você tem, né? É a imagem da sua filha e não vai deixar de ser. Mas da gente também falar para as pessoas sobre os impactos que tudo pode causar, né? A gente está falando que você contou a história da sua filha, mas olha como que seria diferente se você tivesse simplesmente escrito um texto, sem conectar a uma imagem, talvez as pessoas não teriam tido tanta empatia. E, na verdade, essa observação que você fez da gente sair daquela caixinha da zona de conforto, né? De você ver uma imagem dela e essa imagem te incomodar, vamos falar assim, de alguma forma,
te faz refletir sobre aquele tema também. Muito mais do que talvez você ler só um texto como uma nota de pesar, né? Você contar e você mostrar à sua filha traz a empatia das outras pessoas um pouco mais perto de você, né? Incomoda, né, Dani? A gente fala muito sobre incômodo, né? Mas o incômodo faz a gente sair da nossa zona de conforto também, né? Nós sabemos que talvez a sociedade não esteja preparada para ver fotos assim. Mas elas precisam existir, né? Porque se a gente é muito fácil entender que a Mônica vai recorrer a essa foto em vários momentos. Ela vai precisar dessa foto em vários momentos. A gente conversa com mães de anjo o tempo inteiro. E a grande maioria, eu diria que muito mais do que a maioria, assim, quase 100% das mulheres que não têm uma foto se arrependem de não ter uma foto. As mulheres que não viram querem voltar lá e desenterrar a criança, né? Então, isso vai reverberar no coração delas, na existência inteira delas. Então, tem gente que me pergunta, por que a foto? E aí eu falo o seguinte, quando você pensa numa pessoa que você perdeu, num ente querido, sua tia, sua avó, sua mãe, seu pai, você tem uma memória que conforta o teu coração, não tem? Você volta a ela, você recorre a ela. E para essas famílias que não tem nada, eles recorrem a quê? Então, engole. Você que está aí e que não teve uma perda, engole o fato de que é difícil ver, porque vai te escancarar a tua finitude, vai trazer para você o reconhecimento de que você também vai morrer, e entenda que nós precisamos olhar para isso, porque senão a gente não consegue lidar com isso. E que essas famílias vão ter ali a comprovação da existência desse filho querido. Gente, é uma comprovação. Porque ninguém viu essa criança. E volta no reconhecimento, né, Dani? O fato de não ter nascido não quer dizer que não existiu. Exatamente. Esse filho existiu para aquela família. Né? Existiu para os irmãos, existiu para o pai, existiu para aquela mãe. Vai continuar existindo. Exato. É exatamente isso. E a gente vem aí, então, falar sobre essa importância, né, das simbologias. A gente vai ter um programa falando só sobre isso. A gente está aqui hoje, nesse primeiro programa, pontuando, né, e falando sobre alguns temas, mas, obviamente, a doutora Mônica Nardi, ela vai ter um programa para contar a história da Cecília inteira, que por mais que muitas pessoas conheçam, e se você não conhece ainda, sigam as profissionais que estão aqui, nós, né, profissionais, a gente... Sigam-nos pelas redes sociais. A história da Cecília está nas redes sociais da Mônica. Essa foto ainda está lá, Mônica? A foto ainda está lá. Está no destaque. Tem um destaque da Cecília. Então, sigam a doutora Mônica nas redes sociais, mas, obviamente, ela vai ter um programa para falar especificamente sobre a Cecília, porque eu acho que é isso, né? A gente vai ter aqui no programa também convidados, outras mães de anjo, assim como vocês duas, né, que vão nos contar essa história, porque eu acho também, Dani, que quando você ouve uma mãe de anjo falar, não é, Mônica? Assim, eu acho assim que você se enquadra naquela. Não sei se você... É uma conexão mesmo. É uma né? sensação de pertencimento, né? Isso que eu ia falar, né? E aí, ouvir outras mães de anjo, assim como vocês vão ouvir a história da Cecília, dita pela doutora Mônica Nardi, te traz essa sensação até de conforto para a sua história. E para as pessoas que, como você disse, não passaram pela perda gestacional, elas trazem o conhecimento pelo tema e, além do mais, né? Isso é uma coisa que eu ouço você muito falando. Você já perguntou, você já levantou alguma pauta em relação a um grupo de amigas, por exemplo, se alguém já perdeu? Porque eu tenho certeza que alguém ali vai falar. Isso você fala, né, Dani? O tempo inteiro, Dani? Gente, presta atenção. Quando a gente traz os dados, é para principalmente dizer o seguinte, tá na nossa vida, são as nossas histórias. Se a gente pergunta numa sala cheia de gente, como a gente já fez várias vezes, eu acabei de fazer isso no TEDx, pedi para levantar as mãos, todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história, se não sua, a história de alguém próximo. E às vezes, e o mais importante, a gente às vezes nem sabe que isso aconteceu com os nossos pais. Tem muito filho aí, tem muito irmão desavisado, que perdeu o irmão, o primogênito, e não se enganem, porque isso repercute na vida de todo mundo. Eu posso dizer, por exemplo, que uma mãe que teve uma perda gestacional em estágio avançado e depois engravida de novo,
Aí a gente vai ver lá que a pessoa sente muito medo, tem muito medo da morte, e a gente vai entender depois, quando ela traz isso para o consultório, que a mãe dela viveu uma gravidez com muito medo. Como é difícil cuidar das gestações de bebês arco-íris, né? Muito difícil. Como as mães vêm com o coração cheio de medo, de angústias, e como é importante, até voltando um pouco, no acolhimento, criar possibilidades diagnósticas. Né? Então, isso a gente também vai falar, vai ter um tema só sobre isso, de o que é possível fazer do olhar profissional ali, né, dos cuidadores de saúde, para possibilitar diagnósticos. Então, assim, mandar para estudo genético, material do embrião, mandar placenta para estudo de anátomo patológico, oferecer possibilidade de painel de trombofilias, de outros exames para tentar entender a causa daquele óbito. Porque não é normal perder um filho. É comum, mas não é normal. A gente tem que ir atrás. Né? A gente tem que ir atrás das possibilidades diagnósticas, a gente tem que entender possível, porque aquelas mães que engravidaram novamente vão trazer nesse medo no coração, e a gente ter uma resposta e ter um tratamento específico para aquela causa, traz mais segurança na caminhada. Né? Então, como é importante falar sobre isso. Esse ano eu tive a oportunidade de estar palestrando no SOGESP sobre perda gestacional. Como foi forte e impactante isso para mim, porque enquanto formação, né, enquanto profissional da saúde, nunca foi dito em nenhum momento na minha área acadêmica de formação de residência esse assunto, perda gestacional. Isso foi levado num congresso nacional. Eu fiquei assim arrepiada de novo, igual eu estou aqui hoje. Então, com a gente conseguir levar aos pouquinhos, fazendo esse nosso trabalho de formiguinha aí há 6 anos, quantas palestras a gente, né, eu venho dando em congressos, em escolas de medicina, e toda vez que eu tenho a oportunidade de falar nesse assunto, eu vou e falo, e a gente está aqui para falar e continuar incomodando, né? Porque eu acho que é só assim que a gente consegue ir mudando e quebrando tabus e transformando a sociedade. Eu lembro perfeitamente quando eu fui acolher uma das mães, ela falou assim, as pessoas estão sempre preparadas para a alegria da vida, né? Ninguém é preparado para nos dar uma notícia. Os profissionais de saúde também, é igual a Dani falou, não é um momento de punição para ninguém, né? Não é nada assim. Ninguém, a gente está criando alertas, né? E olha o trabalho que a gente, como diz a Mônica, né? A passos de formiguinha que a gente vem fazendo há 6 anos, olha como já está repercutindo. Vocês estão acompanhando aí, talvez através das redes sociais do Grupo Colcha, que a gente está em prol de criar uma normativa política pública, de uma política pública para acolher essas mães de anjos, de um projeto do vereador Cláudio do Mundo Novo, em relação a criar, né, literalmente protocolos. Inclusive nós enviamos o protocolo feito pela doutora Mônica Nardi para a equipe do vereador Cláudio, para a gente também criar nos hospitais públicos, nas maternidades públicas daqui de Belo Horizonte, mas a gente está falando aqui a nível nacional, essas normativas que a gente fala muito e vem falando ao longo desses 6 anos através das redes sociais, mas que agora a gente vai conseguir de uma forma mais técnica, porque infelizmente a gente precisa dessa parte política e nessa parte burocrática também dentro das maternidades, que você já teve a oportunidade de fazer curso, mas é o que você fala, né, Dani? Às vezes você dá um curso e os profissionais mudam e aí se perde, né? Mas quando a gente pensa e sonha, né, que há 6 anos atrás a gente tinha uma cartilha de boas práticas e ver isso se tornando lei, é muito especial, né? Demais. Especial demais, é o que vai, olha. Por quê? Isso não são só as histórias comoventes. Isso é um problema de saúde pública. Então, sendo um problema de saúde pública, a gente precisa cobrir todas as áreas. Então, a gente está aqui nessa política de boas informações, sim. A gente está aqui disseminando as boas práticas, a gente está aqui plantando essa semente do bom acolhimento, mas a gente precisa mudar essa realidade. Então, muitas vezes, a gente vai, né, dar treinamento para as equipes hospitalares de forma voluntária, muitas vezes, mas a gente sabe que existem muitos profissionais dentro de uma maternidade e que eles são, né, os profissionais, eles trocam, eles saem, enfim, e aí a gente perde o treinamento. Enquanto a gente não trouxer isso como política pública mesmo, protocolado dentro de cada maternidade, a gente não vai ver essas mudanças, porque... Ou, às vezes, é plantar intuitivamente, né? Porque a gente viu recentemente uma mãe contando a história de que ela foi para um hospital, foi acolhida,
não teve a participação do Grupo Coxa exatamente, mas alguém falou, alguém já sabia do nosso trabalho, foi lá, fez um registro do pezinho, fez um registro da mãozinha, e a mãe recebeu aquele papel impresso com uma dedicatória e não sabe nem quem fez. Exato. Nem quem Né? foi. Então, assim, a gente não está aqui querendo nomear bois, ensinar, a gente quer que isso seja Feito. intuitivamente, que esteja aí, olha, Disseminar mesmo. disseminado. E é escutando, né? E é escutando e é falando sobre isso que a gente fala. E a gente está falando de boas práticas até nisso. Nosso apoiador, mais uma vez, como eu disse para vocês, o Grupo Zelo, ele vem nessa mudança também. É difícil para todas as partes, né, Dani? Inclusive para a parte funerária também, que é um ponto importante de acolher essas famílias, de entender essas histórias, de entenderem que esses bebês estão assim. Então, mais uma vez, eu agradeço o patrocínio e o apoio da equipe do Grupo Zelo, que vem aí tentando entender também, juntamente com a gente, acompanhando o trabalho do Grupo Coach e vendo quanto essas mães de anjos são especiais e merecem um acolhimento, inclusive no momento do velório. Então, mais uma vez, vai o meu testemunho de agradecimento a esse apoio do Grupo Zelo. Eu acho que esse programa, esse primeiro programa de apresentação, ele veio nos mostrar, obviamente a gente está aqui com a caixa de memórias, que eu não sei se vocês todos conhecem, mas eu quero gravar um programa, inclusive, falando sobre isso e mostrando também as oportunidades que as pessoas têm no exterior. A gente vai trazer também, a gente vai tentar trazer convidados que tiveram outros tipos de acolhimento no exterior, para justamente vocês entenderem que esse é um trabalho que a gente está realizando aqui na cidade de Belo Horizonte, em loco, né, mas em rede nacional ou internacional, através das redes sociais. Mas esse é um trabalho também que existem em muitos outros países, já muito concretizados, de trabalhos de anos, assim como é o SENS, e a gente vai estar falando com você sobre isso, porque não é uma ideia que surgiu de 3 cabeças, né? É uma ideia que a gente só está tentando colocar em prática e tentando lá dar o nosso jeitinho assim da gente instituir, porque realmente é algo transformador na vida das pessoas, né? A gente está falando de evidências científicas, né? Exato. A gente está falando de como essas condutas e boas práticas podem melhorar um luto complicado, podem transformar a saúde daquela mulher para gestações futuras. Então, a gente está falando, inclusive, de boas práticas obstétricas, de como preservar o futuro obstétrico, em priorizar partos vaginais. A gente tem diretrizes fundamentadas na ciência. Isso não é invenção da nossa cabeça. E principalmente porque nós estamos lidando com famílias, né? A gente sabe que um processo mal elaborado culmina, inclusive, num divórcio, né? Então, é tão importante esse trabalho em loco e tudo isso que a gente vai trazer, porque é uma forma, inclusive, de trazer para que essas famílias permaneçam juntas, para que esses homens e essas mulheres consigam entender esse caminho. Então, é um processo que começa lá na notícia e não termina. Não termina. A gente tem a alegria de saber que em algumas maternidades de Belo Horizonte já existe, né, o que a Mônica acabou de falar, né, assim, esse processo intuitivo, involuntário, que todo mundo já sabe um pouco sobre, todo mundo não, mas algumas pessoas já sabem como agir ali naquele momento. Mas é para chegar longe esse podcast, é para chegar lá no interior, é para chegar lá naquele hospital, lá naquela maternidade, ali escondidinha, é para chegar em todos os lugares. Então, esse podcast a gente está fazendo, mas a gente precisa de você para divulgar. A gente precisa que você assista, que você mande para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus familiares, e que seus familiares também disseminem essa informação, porque quanto mais pessoas souberem, mais sementes, boas sementes plantadas a gente terá. É maravilhoso. Olha, a gente queria agradecer muito. Eu vou até passar para essa câmera de cá aqui agora, para estar nós 3, que eu acho que esse é o agradecimento coletivo nosso. A gente queria agradecer muito a vocês. A gente vai tentar com que cada programa nosso ele não se estenda muito, justamente para você poder ouvir ou assistir no seu tempo, assim, realmente prazeroso, porque por mais que a gente vai falar aqui sobre temas difíceis de serem ouvidos, eu acho que são necessários também. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer a vocês duas, principalmente, essa corrente que a gente siga juntas, assim, muito de mão dada, como a gente vem fazendo há alguns anos, assim, agora agora com uma projeção um pouco maior. Agradecer mais uma vez o Grupo Zelo. Nem todos os programas estarão nós 3, que eu acho que são temas também importantes da gente dialogar individualmente também. Então, algumas vezes vai estar eu, ou a Mônica, ou só a Mônica e a Dani, e a gente vai
vai se revezando. E a gente pede para vocês deixarem aqui nos comentários também pautas, né? O que as pessoas gostariam de ouvir, né? Informações importantes que gostariam de serem levantadas, pautas importantes de serem levantadas aqui, porque esse programa também, esse podcast é para você. A gente tem alguns temas que a gente vai falar aqui, convidados especiais que a gente vai trazer, mas a gente conta justamente com essa participação, essa interação de vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Foi um programa muito especial. Esse primeiro aqui foi um programa muito, sabe assim, de mexer, como diz a Mônica, assim, de arrepiar mesmo, porque realmente saiu do papel aquilo que a gente sempre quis e a gente está levando essa mensagem para o maior número de pessoas. Obrigada. Obrigada, estaremos juntos muitas e muitas vezes, com certeza. Eu também estou com o coração aqui transbordante, porque missão dada, missão cumprida. A gente ainda tem um caminho longo aqui pela frente, mas nós estamos transbordantes em amor por poder trazer e dar voz. É através da gente que vocês vão falar, gente. É através de nós. Então, pega a tua voz e entrega pra gente poder ser a voz de vocês no mundo. Esse é o intuito, é que a gente possa ser a voz de vocês. Para isso que nós estamos aqui. Então, obrigada a vocês, meninas. Muito feliz de estar aqui. Vai ser incrível, gente. Obrigada mais uma vez. Compartilhe o programa. Siga-nos nas redes sociais e fiquem atentos. O programa vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.